Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamataya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om. Até agora, nós estudamos os primeiros mantras da Ishavasya Upanishad. Esse Upanishad é muito importante, pequeno, mas muito forte. Esse Upanishad nos ensinou o que é essencial para viver nessa terra. Nos primeiros dois mantras, esse Upanishad nos diz que a vida é importante. Devemos tentar viver bem, mas temos que mudar a visão. Nós temos uma visão materialista da vida. Esse Upanishad fala que devemos ter uma visão espiritual da vida, só isso. Mudar a ideia. Porque a verdade é assim. A verdade é que nós somos espirituais, tudo é espiritual. Então devemos cobrir tudo de Deus, porque tudo é Deus. Temos que pintar tudo de Deus, até chegar naquele ponto, quando nós podemos ver tudo como Deus. Como fazer isso? Como alcançar aquele estágio? Para alcançar aquele ponto, nós devemos trabalhar sem apego pelos resultados. Assim sendo, nossa vida vai mudar, melhorar, e nós vamos entender que nós não somos este corpo, não somos aquele corpo sutil, nem somos aquele corpo causal, mas somos o Atman. Nós não entendemos o que significa o Atman. Então este Upanishad indica o Atman usando algumas palavras. Aquele Atman não tem fim, não tem início, não tem morte, não tem ossos, não tem morte, etc. Várias coisas. Agora no nono mantra, este Upanishad disse que nós não devemos nos apegar, ser apegados com nem vidya, nem avidya. Significa, não devemos adorar os deuses, fazer upasana, significa adoração, só porque nós precisamos algumas coisas desse mundo. E nem devemos ficar apegados pelos trabalhos como oferendas, etc., para alcançar o céu. Ambos vão levar pelos lugares escuros. Significa que nós vamos continuar ignorantes, só isso. Agora, o 10º mantra e o 11º mantra vão falar sobre o que nós precisamos fazer então. Usando as mesmas coisas, vidya e avidya. Significa fazendo as oferendas, dando as oferendas e continuando com nossas adorações de deuses. O que nós podemos fazer? Então, o 10º mantra fala assim: Anyadevahur vidyaya, anyadahur avidyaya, iti shushruma dhiranam ye nas tad vichachakshire, anyat eva ahuhu vidyaya, anyat ahuhu avidyaya, iti shushruma dhiranam ye nas tad vichachakshire. Anyat significa uma coisa diferente. O que é uma coisa diferente? Nós vamos alcançar uma coisa diferente do vidya, significa fazendo sacrifícios, e uma outra coisa diferente, adorando os deuses, as divindades, para coisas mundanas. Iti shushruma dhirana. Assim nos ensinaram os grandes mestres. Os grandes mestres ensinaram para nós que se nós
separamos o vidya e o avidya e continuamos seguindo os dois caminhos separadamente, nós vamos alcançar a escuridão, só isso. Nunca vamos alcançar o conhecimento. Então, o que nós precisamos fazer? O 11º mantra vai falar isto. Vidyancha, avidyancha, yastadveda ubhayam saha, avidyaya mrityum tirtva, vidyaya amritam ashnute. Vidyancha, avidyancha, yastadvedo bhayam saha, avidyaya mrityum tirtva, vidyaya amritam ashnute. Então, o que fala este mantra? Este mantra, número 11, fala que devemos praticar ambos. Ambos devem ser tomados em consideração. Por quê? Para ter a iluminação. Para ter a iluminação, para ter a liberdade dos karmas, nós devemos praticar ambos juntos. É natural pensar que os dois caminhos são diferentes. Um da avidya significa trabalho, significa karma, e outro da vidya significa adoração dos deuses ou das divindades para alcançar coisas materiais. Esses dois caminhos são diferentes, as pessoas pensam. Mas, se nós combinamos os dois juntos, se nós praticamos ambos, fazendo karma, nós vamos nos libertar dos desejos do céu, de desfrutar no céu. Porque nós estamos praticando karma, no mesmo momento estamos adorando os deuses, lentamente a mente vai entender que isto não é o caminho. Nossa meta não é desfrutar. Nós devemos alcançar uma coisa mais grave, mais forte, muito mais elevado. Por isto, primeiro karma, depois karma sem desejos, depois fazendo as adorações sem objetivo. Significa só vidya para vidya. Significa aquela palavra vidya aqui significa conhecimento, agora virou uma coisa verdadeira. Conhecimento para alcançar o conhecimento verdadeiro. Então, vidyancha, avidyancha. O que significa isto? Um pouco confusão. Nós geralmente pensamos que após morte nós vamos entrar ao céu, vamos desfrutar muito, um período muito longo, depois vamos voltar, etc. Isso é uma tradição indiana. Tem outros que pensam que se nós adoramos essa divindade ou aquela divindade, nós vamos alcançar uma coisa daqui, assim nós vamos viver bem. Mas não tem como viver bem nessa terra, porque sempre temos problemas. Então, essa misconcepção do vidya significa o conhecimento e avidya significa karma tem que acabar. Nós devemos mudar de ideia. Então, utilizando o vidya e avidya significa o karma e o conhecimento juntos, praticando ambos juntos, nós vamos elevar a nossa alma. Nós estamos assim por causa dos karmas. Nossos karmas estão nos colocando presos. Quando nós podemos praticar bem essas coisas, sem apego pelos resultados, sem desejos, nós vamos utilizar os mesmos caminhos para alcançar a iluminação. Então este Upanishad nos fala avidyaya mrityum tirtva. Significa praticando os sacrifícios sem apego, trabalhando sem apego pelos resultados.
no mesmo momento pensando em Deus só para alcançar Ele. Significa só para alcançar o Atman. Nós vamos nos libertar da ignorância e não vamos entrar em lugares escuros. Amrutam Ashnuti. Amruta significa imortalidade. Se nós queremos a imortalidade, se nós queremos superar essas limitações de morte e nascimento e morte, nós devemos praticar tudo de uma maneira diferente, sem apego pelos resultados, sem querendo nada depois ou antes. Nós devemos praticar tudo para alcançar a iluminação. Isto que este mantra ensina. Nós vamos continuando. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat.